Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao canal Robson Ferreira. Então, esse é um canal onde a gente faz as aulas voltadas para rede de computador. Na última aula, fiz um vídeo sobre VPN autenticado no Active Directory. Quem quiser acessar e curtir o canal aí, eu agradeço. Sugiro também que deem uma olhada nessa aula, porque essa aula a gente abordou de uma maneira um pouco mais superficial, mas também foi essencial para o pessoal entender qual é a necessidade da conexão VPN. Pois bem, hoje eu vou continuar abordando essa questão de VPN, vou mostrar de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais voltada para a segurança do nosso cenário, tá? Então, eu montei um cenário bem diferente do cenário que nós tínhamos, onde foi no cenário anterior foi um cenário um pouco mais home, e agora eu vou montar um cenário um pouco mais profissional para que vocês entendam a real necessidade de uso da VPN. E aí, claro, a autenticação no AD ou os recursos que a gente consiga colocar em cima dela são só vantagens para a gente conseguir utilizar, certo? Pois bem, vou começar desenhando o cenário aqui para a gente conseguir entender o que eu montei e preparei para a gente aqui nesse novo ambiente, tá? É um pouco parecido com o outro, com algumas peculiaridades que vocês verão no decorrer aqui da apresentação. A minha ideia é fazer um curso completo e repartir ele, colocar ele em partes para vocês aí. Então eu vou colocar primeiro a parte da conexão no Active Directory, e depois a ideia de como chegar até o servidor, como que a gente pode tratar para impedir a propagação de vírus naquela rede, ou tentar de alguma maneira acompanhar o tráfego da rede VPN, né? Então a gente precisa disso. Então a gente vai caminhando por partes, tá? Bom, o cenário que eu preparei é o seguinte, tá? A gente tem nosso pfSense aqui, que é esse firewall aqui, da mesma maneira que na outra videoaula lá. A gente tem o cliente, tá? Que é a pessoa que ficou remoto em casa lá, que está usando um notebook, seja um notebook da empresa ou um notebook dele, né? Com a ideia que tem as empresas de o funcionário usar o próprio notebook, com aquela ideia do bring your own device, né? Ou seja, a gente vai acabar migrando um dia para essa ideia de que o funcionário pode até utilizar o dispositivo dele, contanto que se enquadrem nos aspectos de segurança que vocês, ou que a empresa de vocês trabalhem, né? Pois bem, o que nós temos aqui, tá? Eu tenho um servidor de Active Directory com Windows 2019, tá? Esse servidor do Active Directory, a interface dele está conectada na interface interna do meu firewall, e a minha interface externa do firewall está conectado na nuvem, certo? Conectado direto na internet. E aí tem as conexões da internet, os roteadores da internet lá, onde a gente consegue observar através de um comando, a gente consegue ver os saltos que o pacote vai dar até chegar ao destino, certo? Então, observando esse cenário, o que nós temos, tá? Nós temos, eu montei a minha plataforma toda em cima do Google Cloud, tá? Então, o meu cenário que eu montei foi aqui na minha casa e no Google Cloud, tá? Aqui no Google Cloud eu tenho o meu firewall e meu server, tá? E aí, se vocês observarem ali, ó, o meu server ele tem um IP externo 35.208.199.204. Então eu vou colocar esse endereço lá no nosso desenho para a gente conseguir acompanhar como é que está montando esse cenário, tá? Então aqui eu tenho o endereço de IP externo, que é o 35.208.199.204,
192.168.199.204, certo? Internamente no Firewall, na interface interna do Firewall, eu tenho o IP 192.168.0.10. E nesse servidor aqui eu tenho 192.168.0.5, ok? Agora eu vou só posicionar aqui para a gente entender. Esse aqui é o IP da interface interna. Esse aqui é o IP do meu AD, certo? E esse aqui é o IP da interface externa. Ok. Lá no cliente, lá no outro lado, tá? Ele vai ter o IP que o provedor dele vai estar fornecendo, seja lá NET, Vivo, Oi, enfim, vai estar fornecendo um IP para ele lá. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos instalar um cliente VPN nesse notebook aqui, tá? Esse notebook ele vai discar para esse IP 35.208.199.204. Quando ele disca, ele vai fechar um túnel que a gente chama, tá? Então vai ser um túnel daqui até aqui, que é a ideia da VPN, ou seja, Virtual Private Network, ou seja, uma rede privada virtual, né? Isso é importante a gente diferenciar, é o seguinte, se eu estou nessa máquina, tá? E eu dou um tracert, tá? Ou um traceroute, se for Linux, tá? Para esse endereçamento de IP aqui, 35.208.199.204, esse pacote que vai sair dessa máquina, ele vai fazer diversos saltos por dentro dos roteadores da nuvem, né? Até chegar nesse endereçamento de IP 35.208.199.204, certo? Aí, com esse túnel estabelecido, certo? Se eu der um tracert para 192.168.0.5, ele vai dar apenas um salto até o firewall e do firewall até o servidor, certo? Por quê? Porque a VPN ela abstrai todo o mapeamento da rede, ou seja, ela não entende que existem vários roteadores trafegando o pacote. Por quê? Porque ela cria um túnel único. Se na internet nós tivermos um sniffer aqui no meio, tá? E esse sniffer estiver olhando o pacote da nossa VPN, tá? Ele vai pegar, ele tem acesso ao pacote do nosso túnel, né? Da VPN. Ele vai pegar aquele pacote, ele vai olhar e aquele pacote vai estar criptografado, certo? A única coisa, a única informação que ele terá é o quê? O IP de origem, ou seja, o IP que a operadora forneceu para o usuário, tá? E o IP destino, que é o IP onde o usuário está tentando entregar o pacote, tá? Porque para o usuário, a conexão VPN faz o serviço de levar o pacote até a ponta, e nas pontas esse pacote é aberto e aí sim chega ao destino dele. Então, para o hacker que está no meio ali, ele apenas vai ver o pacote e não vai entender, só vai entender origem e destino, nada mais, tá? Em cima dessa ideia de cenário aqui, é o que a gente vai trabalhar, tá? Então a gente vai montar um cenário nesse sentido, onde daqui da minha casa eu vou conectar numa VPN lá dentro do Google Cloud, num cenário que eu montei, onde eu tenho um Active Directory e tenho esse firewall, e a gente vai avançar no sentido de que a gente vai ter que, além de criar rotas, né, desse notebook para cá, a gente tentar, de certa maneira, controlar esse tráfego que ele está gerando até o servidor, para a gente evitar uma possível propagação de um vírus, certo?